Boa noite a todos e a todas. A partir desta semana, voltaremos às aulas online. Eu sempre avisarei vocês com antecedência, né, sobre os textos que nós estudaremos nas aulas e manteremos aquele esquema, né, de aulas teóricas, leitura de textos de autores já conhecidos, e, sobretudo, a leitura e comentário dos textos produzidos por vocês. Hoje faremos uma oficina de prosa e leremos um conto do Pedro Simões, intitulado Meu Filho Me Espera. Eu vou ler o texto, que eu compartilhei no WhatsApp, vocês podem acompanhar, e depois faremos alguns comentários. O meu filho me espera. A mulher caminhava por uma estrada deserta em uma noite de inverno. Fazia frio, mas não nevava, o que não era comum naquela parte do mundo e época do ano. A mulher caminhava com uma carne seca na mão, ao mesmo tempo que tentava caminhar cada vez mais rápido, porque já estava extremamente cansada. O meu filho me espera. O meu filho me espera. O meu filho me espera. A mulher repetiu essa frase 3 vezes em voz baixa, mesmo que soubesse que ninguém a ouvia. E começou a andar cada vez mais rápido, porque a criança poderia estar em apuros e também precisava daquele pouco de comida para sobreviver. Estava exausta. Precisava parar para descansar, mas tinha medo, porque a estrada estava vazia e não havia ninguém por perto. Mesmo assim, tomou a coragem e se sentou à beira da estrada. Com fome, mordiscou um pedaço da carne crua, porque não tinha tempo de acender o fogo. Tão logo se sentou para comer, naquela estrada escura, deparou-se com um homem maltrapilho e sujo, que lhe disse: Senhora, por favor, dá-me um pouco de comida, imploro-te. A mulher, com compaixão, lhe deu um pouco de carne, sem pensar 2 vezes. Ainda havia um pouco. Depois repetiu as frases: O meu filho me espera, o meu filho me espera, o meu filho me espera. Estava tão cansada que adormeceu no meio da estrada. No dia seguinte, acordou e notou que o resto de sua carne não estava mais ali. Ainda faltavam 2 dias para a viagem. Como posso alimentar a mim e a meu filho? Desesperada, começou a correr e gritar desesperadamente por comida. Mas ninguém a ouvia. Para sobreviver, precisou se valer de tubérculos, sementes e frutas que encontrou na estrada. Dias depois, por fim, chegou em casa e suspirou: Meu filho, finalmente te encontro. A criança olhou para a mãe e disse: Mãe, tenho fome. A mãe olhou para o filho e não encontrou nada. Então disse para o filho: Não tenho nada. Desesperada, começou
a buscar ajuda, por ajuda, e se deparou com um mendigo que ela ajudou na estrada. Mas ele não estava mais maltrapilho nem sujo. Pelo contrário, vestia-se como um rei e parecia estar muito bem alimentado. Ele olhou para a mulher e ofereceu a ela e a seu filho um enorme banquete com direito a vinho, com direito a muito vinho e carne. Ele, por fim, disse: o bem só se paga com o bem. Honrada, a mulher agradeceu e ficou extremamente feliz com a generosidade do mendigo rei. Esbanjou-se com a farta refeição. Porque ele estava vestido como pedinte? Seria alguma espécie de teste? Depois, a mulher começou a sentir ânsias de vômitos, tontura e muita dor no estômago. O que aconteceu? Procurou ir a um curandeiro em sua aldeia, mas não resistiu e ela e seu filho faleceram. A comida estava envenenada. Gostei muito do conto, Pedro. Tem um vocabulário simples e direto, pouca ação, mas ao mesmo tempo, né, no final, ele tem uma dramaticidade, ele tem uma imprecisão deliberada, que eu achei muito interessante, e já vou falar mais sobre isso, ao elemento surpresa, né, no final, que é um final sem final. Embora a mulher e o filho morram no final do conto, nós não sabemos praticamente nada sobre eles, né? Não sabemos os seus nomes, não sabemos a sua situação, né? Por que que eles estão com essa dificuldade, né? Passando fome? Por que que a mulher tem que caminhar tantos dias para procurar comida, né, nessa estrada deserta, escura? E me fez lembrar um pouco da estrada de Dante, né, no início do Inferno, como que é o verso inicial, a jornada sombria, né, o primeiro verso do Inferno de Dante. Sim. Oi, Hudson. Desculpa, sem querer, mas sim, era isso mesmo, do Inferno de Dante. Estava concordando. Sim, mesmo Drummond, né, na Pedra no Meio do Caminho. Não sabemos quem é essa mulher, como ela se chama, o que ela vive, se ela é casada, se ela não é casada, quantos anos tem o seu filho, para onde vai essa estrada, que parte do mundo é essa, não sabemos de nada. Depois, já no segundo parágrafo, você escreve: o meu filho me espera, o meu filho me espera, o meu filho me espera. Aí no parágrafo seguinte, você diz: a mulher repetiu essa frase 3 vezes em voz baixa. Não precisa escrever 3 vezes, porque quem leu o parágrafo anterior, meu filho me espera, meu filho me espera, meu filho me espera, já sabe que a frase foi dita 3 vezes. Então eu cortaria aqui e deixaria a frase assim: a mulher repetiu essa frase em voz baixa, mesmo sabendo, em vez de que soubesse, mesmo sabendo que ninguém a ouvia. O conto quase todo ele tem uma atmosfera de solidão, né? A única pessoa que dialoga com ela é esse rei mendigo, e depois, no final, o filho. Interessante essa carne crua, né? E nos faz pensar, por que carne crua? Poderia ser uma carne defumada, uma carne seca, poderia ser outro alimento qualquer, mas por que uma carne crua?
Isso dá até uma ideia, não sei se foi uma intenção deliberada ou não, de uma certa animalidade no texto, já que são os animais que comem, né, a carne crua. Quando você escreve estrada escura, né, já dá a entender que essa situação acontece à noite. Aí no parágrafo seguinte, você escreve: depois repetiu as frases. Na verdade, é uma única frase, né? Repetida 3 vezes. Sim, dá para pensar em caça, ou numa animalização do personagem, ou ainda, talvez, uma caça, ou de repente ela encontrou essa carne no meio do caminho. Enfim, há uma imprecisão deliberada. E essa imprecisão é justamente o charme do conto. Então, aqui eu escreveria: depois repetiu a frase, uma única frase. Meu filho me espera, meu filho me espera, meu filho me espera. Esse no meio da estrada é interessante, porque nos faz pensar, né, na pedra no meio do caminho do Drummond. Aí no dia seguinte, acordou e notou que o resto de sua carne, eu diria o resto da carne, para não dar vazão para ambiguidade, ou seja, a carne do corpo dela, né? É uma das leituras que poderiam ser feitas dessa frase. Então, o resto da carne, eu acho que é mais preciso. Não estava mais ali. Ainda faltam 2 dias para a viagem. Eu achei interessante porque o conto todo é bastante impreciso. Não sabemos onde ela está, para onde ela vai, que caminho ela vai fazer. No entanto, faltam 2 dias. Poderiam ser 4, 5, enfim. Mas é curioso ver aqui essa delimitação de tempo, uma narrativa em que quase nada é explicado. Como posso alimentar a mim e a meu filho? Desesperada, começou a correr e gritar desesperadamente. Aqui é uma redundância. Desesperada e desesperadamente. Eu cortaria o desesperadamente, né? Não precisa. Desesperada, começou a correr e gritar por comida, mas ninguém a ouvia. Para sobreviver, precisou se valer de tubérculos, sementes e frutas que encontrou na estrada. Dias depois, por fim, chegou em casa e suspirou: meu filho, finalmente te encontro. A criança olhou para a mãe e disse: mãe, tenho fome. A mãe olhou para o filho e não encontrou nada. Então disse para o filho. Aqui você repete na mesma frase 2 vezes para o filho. Então, na segunda ocorrência, eu mudaria para. Então disse para ele. Assim você evita a repetição da palavra. Aí na linha de baixo, você escreve não tenho nada. Aqui também é uma repetição. A frase anterior diz: a mãe olhou para o filho e não encontrou nada. Aí embaixo, não tenho nada. Eu repensaria essa segunda frase. Embora ela seja bem direta, clara, mas há essa repetição. Então, eu repensaria essa frase, tentaria substituir esse nada por alguma outra coisa. Parágrafo seguinte é bem legal, porque aqui você já faz uma peripécia. E vamos lembrar de uma das primeiras aulas, né, que nós tivemos, do curso de narrativas, em que falamos sobre a estrutura do conto. O que define um conto? Ele tem uma pequena extensão de páginas, tem poucos personagens, o tempo, o espaço e o movimento são bem definidos. Os personagens, em geral, têm nome, têm profissão, enfim, pelo menos o conto romântico, realista, né, do século XIX.
E, sobretudo, no conto há uma peripécia, uma reviravolta que transforma completamente a narrativa. Aqui você coloca duas reviravoltas, né? Duas peripécias. Na primeira, você diz: ela começou a buscar por ajuda. Eu tiraria esse desesperada, porque você já usou essa palavra. Eu faria: ela começou a buscar por ajuda e se deparou com um mendigo que ela ajudou na estrada. Mas ele não estava mais maltrapilho nem sujo. Pelo contrário, vestia-se como um rei e parecia estar muito bem alimentado. Ele olhou para a mulher e ofereceu a ela e a seu filho um enorme banquete com direito a muito vinho e carne. Essa passagem me lembrou de alguma parábola bíblica, né? Inclusive porque você chama, né, esse mendigo, ou esse mendigo disfarçado de rei, fala em vinho e carne, né, que são alimentos bastante mencionados, né, na literatura bíblica. Esse banquete oferecido a alguém que está com fome também lembra muito passagens bíblicas. Só que depois você vai colocar uma segunda reviravolta que exclui qualquer leitura religiosa ou natureza mística, né? Honrada, a mulher agradeceu e ficou extremamente feliz com a generosidade do mendigo rei. Eu gostei dessa definição do personagem, né? Um mendigo rei, que também lembra tanto a literatura bíblica quanto a literatura islâmica, a Sufi, né, em particular. Esbanjou-se com a farta refeição. Por que ele estava vestido como pedinte? Seria alguma espécie de teste? Isso não será respondido no texto. E não há problema algum em não responder. Se nós estivéssemos no século XIX, na época do romantismo, do realismo, havia uma necessidade maior de verossimilhança na prosa. Não poderia ficar nenhum fio desfeito, né, na costura, tinha que ser tudo muito bem dito, né? Não poderia haver margem a dúvida, imprecisão. Mas como nós não estamos no século XIX, você pode fazer a pergunta e deixá-la sem resposta. O leitor que se vire, o leitor que pense, né, qual a resposta que ele daria a essa situação. E finaliza com a segunda peripécia. Dias depois, a mulher começou a sentir ânsias de vômito, no singular. Tontura também pode deixar no singular. E muita dor no estômago. O que aconteceu? Procurou ir a um curandeiro em sua aldeia. Aqui é interessante, porque embora você não defina tempo, espaço, nomes, nada, nesse último parágrafo você diz que ela mora em uma aldeia e que ela procura um curandeiro. Como nesse país imaginário cai neve, a gente pode imaginar vários lugares, né? Uma aldeia na Europa do Leste, né, na própria Rússia, né, sei lá. Mas não resistiu e ela e seu filho faleceram. A comida estava envenenada. Esse final é muito bacana. Quem assiste às aulas de poesia, né, as oficinas poéticas, conhece uma frase famosa, né? Se o poema fosse meu. Sempre que eu vou dar alguma sugestão para o Hudson, né, para a Isadora, ou para outros colegas, né, eu uso essa frase. Como hoje o curso é de prosa,
Então eu vou dizer se o conto fosse meu. Essa frase final, ela é interessante, mas é muito explicativa. Eu pensaria em finalizar de um outro modo que desse a ideia do envenenamento, mas não com todas as letras. Como até aqui você foi bastante impreciso, indefinido, né, sutil, misterioso, de repente você falar de um modo claro e direto, a comida estava envenenada, acaba se chocando um pouco com o estilo da narrativa. Claro, se você deixar assim, não tem problema algum. Será um bom conto. É um bom conto. Mas como a minha função é sempre tentar extrair o máximo possível de vocês, eu repensaria essa última linha e tentaria dizer a mesma coisa de um modo indireto, sutil e mais discreto, mais misterioso, né? Não tão a queima-roupa assim. No geral, excelente conto, gostei bastante. Esse tom de parábola, né? É muito legal. Eu pensei no Masnavi, que é um livro de um autor sufi, né, medieval, Rumi, né, Jalaluddin Rumi, que tem muitas parábolas no sentido espiritual, né? Mas se a gente pensar apenas na parte ficcional, o teu conto faz lembrar muitas parábolas de Sufi, perdão, de Rumi, de Attar. Attar foi outro escritor persa, Sufi, que escreveu A Linguagem dos Pássaros, que, embora seja uma narrativa única, dentro dessa narrativa longa, há várias narrativas curtas, assim como no Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, e em outros livros. Muito bem, excelente conto. Deixo essas poucas sugestões, né, que eu falei para você. Um terceiro parágrafo, tirar o três vezes. Depois, o que soubesse, eu mudaria para sabendo. Repetiu as frases, mudaria para a frase. De sua carne para da carne. Cortaria o desesperadamente, porque já tem desesperada no início da frase. Depois, então disse para o filho, eu mudaria, então disse para ele. Você repete o nada duas vezes, né? Em frases próximas. Cortaria a palavra desesperada no parágrafo seguinte. São essas sugestões apenas, mas de um modo geral, eu achei muito bacana, gostei bastante. Alguém gostaria de comentar o conto do Pedro? Hudson, Isadora, o próprio Eu gostaria, Pedro. Cláudio. Ótimas observações, né? Você foi o primeiro cara a publicar meus contos. Eu fico muito feliz. Você adora contos, né? Você teve um olhar para esse conto bem preciso, né? Muito bom mesmo. Você já fez todas as críticas possíveis. Eu só estou pensando na questão dos narradores interiores e exteriores, né? Esse conto ele Perdão, ficou muito perdão, você exterior. pode repetir a frase? Posso. Na questão dos narradores que focam mais no interior ou mais no exterior. Esse conto ele ficou pura exterioridade, né? Ele ficou exterior, ele não entrou assim em nada do que os personagens poderiam pensar. Que eu acho bacana também, pode ser a proposta, que é o anti-eu, né? Eu gosto mais de entrar na cabeça dos personagens e colocar aquelas viagens, né? Mas achei muito bom, as suas observações foram muito precisas. Eu também pensei em alguns cortes,
mas, no geral, muito talentoso. Nossa, baita contista, baita contista. Que bom estar com a gente. Maravilha, só Com isso. certeza. E sobre o narrador onisciente, né, que você mencionou, para quem não sabe, nos anos 50, né, na França, na época do estruturalismo, né, do Roland Barthes, do Todorov, né, Kristeva, surgiu o conceito do narrador onisciente. O que que é isso? Eu posso escrever uma frase assim: João saiu, João saiu de casa na segunda-feira e foi ao mercado comprar farofa. É uma construção precisa, né, objetiva, de algo exterior, né? Algo que está acontecendo lá fora. Mas eu também poderia escrever: João saiu de casa muito perturbado. Ele ia para o mercado comprar farofa, enquanto pensava na frase que Isadora lhe disse. E Isso mesmo. então João tomou a decisão de fazer tal coisa, porque ele sempre pensou que as coisas deveriam ser assim, e era algo que revoltava a sua consciência ter que agir de outro modo. Bom, aqui eu estou narrando pensamentos, sentimentos, opiniões, a vida interior do personagem. Esse é um narrador onisciente. Um narrador que se coloca no papel de Deus, né? Ele não apenas narra os fatos exteriores, como ainda ele conhece a vida interior dos personagens. Isso foi muito praticado na ficção do século XIX, mas acabou caindo numa coisa um tanto artificial, né? Daí a crítica dos estruturalistas, que defendiam uma prosa mais objetiva, mais centrada nos fatos, e sem essa tentativa do escritor de apresentar, né, as ideias, emoções dos personagens pela boca de um personagem em especial que está narrando a história. No caso, o Pedro faz pouquíssimas incursões nesse sentido, né? Diz que a personagem estava cansada, desesperada, mas não é nada que comprometa a objetividade da construção do conto. Mais comentários? Eu tinha pensado em escrever esse conto como se fosse uma coisa antiga, né? Só que ao mesmo tempo que a gente não sabe a época, uma coisa meio medieval, meio oriental, no sentido quase de um conto de fadas, né? Uma parábola bíblica, como a gente tinha pensado, meio com a intenção de ser uma coisa de fantasia, né? Fantasia fantástica, assim, beirando uma história infantil. Eu não vi essa dimensão do conto infantil. Eu acho mais próximo, algo mais próximo da parábola. Ah, Você tem outros contos nesse estilo, Pedro? Ah, deixa eu pensar. Na verdade, não. Eu tenho muitas histórias de fantasia, né? Mas desse sentido de parábola, lição de moral, acho que foi uma das primeiras. Certo. Você já publicou em revistas ou livro? Já assim, Em onde você publicou? eu publiquei dois livros na Amazon, né? Publiquei também um conto de fantasia em uma coletânea. Publiquei também alguns poemas, em outras coletâneas. E também publiquei alguns outros textos na internet. Bacana.
Você tem livro? Ah, sim, sim, eu publiquei o livro ano passado. Ah, de prosa ou poesia? Prosa. Certo, bacana. Depois eu posso te enviar pelo WhatsApp algumas dicas de editores de revistas eletrônicas. Uhum. De repente você pode publicar, né, na Casulo, na Rui do Manifesto, na Sim, Musarrat. sim. Muito obrigado. Tem várias revistas eletrônicas de qualidade hoje. Na época que eu comecei a escrever, já faz tempo, era antes da internet, as revistas eram impressas, e era muito difícil você publicar, né? Seja um conto, um poema, um outro texto qualquer. As revistas eram muito fechadas, né? Eram clubinhos, só os amigos da turma participavam. Com a internet, o espaço ficou muito mais democrático, né? Tem muitas revistas eletrônicas, né? Boas revistas, né? Com maior pluralismo. E isso ajuda bastante. Eu próprio editei uma revista eletrônica, né? A Zunai, que deixou de circular depois de 20 anos, mas tem muita coisa boa aí. A Germina, né? Também é uma ótima revista. E eu acho que a prosa tem qualidade. Claro, eu não conheço tudo que você escreveu, li apenas esse texto, mas eu achei um texto muito bom, um texto de qualidade. Eu te mostrei alguns textos que eu tinha escrito lá em 2021, quando eu fiz aquele outro curso com você, lembra deles? Ah, tá. Você lembra? Certo. Lembrei agora, tá certo. Eu tinha mostrado alguns outros contos nesse estilo de fantasia também, fantástico. Lembra daquele A Ilha, o Vilarejo, né? Lembra? Tá. 3 anos já é um tempinho. É um bom tê-lo de volta e semana que vem vamos fazer uma aula teórica sobre algum texto clássico, né, da literatura. E depois, daqui a 2 semanas, se o Hudson, a Isadora, quiserem apresentar, né, algum texto de autoria própria, seria interessante. Assim a gente vai alternando, né, os autores conhecidos, consagrados, com os textos produzidos pelos alunos do curso. Sim, maravilha, Cláudio. Comecei o romance hoje. Eu dei uma Oi? parada no meus, eu dei uma parada nos meus livros de poesia e comecei o romance hoje. Começou um Difícil. Eu romance? fiquei 3 horas fazendo uma página e meia. Mas está indo, né? Vamos trabalhar. É difícil, mas né? É assim mesmo. O primeiro romance que eu escrevi foi um sofrimento enorme. Eu ficava horas e horas, né, para fazer uma página, 2 páginas. O segundo romance foi um pouco menos sofrido. Aí comecei o terceiro, né, dei uma pausa, espero retomar no final do ano, né, quando estivermos de férias. Alguma outra consideração, pergunta, comentário sobre este conto, sobre a prosa de ficção em geral? Certo. Bom, vou fazer um comentário, né, a partir dessa leitura do conto do Pedro, que a literatura, né, desde os gregos até o comecinho do século XX, ela sempre foi dividida em gêneros, né? Não só a poesia, era dividida em gêneros, o soneto, a elegia, a epístola, a écloga, a canção, né, e assim por diante, o ditirambo, vários gêneros poéticos, como a própria prosa de ficção também conheceu vários gêneros. Por exemplo, a literatura edificante, né? Que era aquela literatura moralista, que foi produzida para um público, né, de mulheres, de crianças, de trabalhadores, e uma literatura muito ideológica, né?
que tentava convencer as mulheres a obedecerem os maridos, os filhos a obedecerem os pais, os professores, os trabalhadores a obedecerem aos patrões. Era uma literatura engajada ao contrário, né? Engajada em favor dos setores dominantes. Tivemos a fábula, uma literatura de conteúdo moral, em que os personagens incluíam animais, né, os seres sobrenaturais. A própria literatura infantil, né, tem muitos elementos em comum, né, com a fábula, enfim. Mas a partir do Joyce, né, do Guimarães, da Clarice, essa divisão entre os gêneros acabou caindo em desuso em favor de textos híbridos, textos que você já não consegue definir. Ah, isso é conto, isso é novela, isso é romance, isso é poema, não é poema, enfim. Todas essas distinções acabam sendo anuladas em favor do texto experimental. Nós voltaremos a essa discussão quando lermos algum texto da Isadora Salazar, né? Que é a nossa autora híbrida por excelência, né? Que tem um livro em processo de construção, né? Chamado Caveira na Mala. Adorei esse título. Quem sabe daqui a 2 semanas, né, Isadora se anima e traz um fragmento para a gente comentar. Fica o convite. Claro que sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouço, Isadora. Ai, que bom, porque eu já caí 2 vezes, voltei. Claro, claro que sim, Cláudio. Eu posso trazer ou o Deseu, que é um livro, uma espécie de um thriller policial, mas inspirado em uma história real de um serial killer aqui no Pará, um serial killer feminicida. Eu posso trazer alguma coisa do Caveira na Mala, vocês escolherem. Você escolhe, Isadora, o texto que você quiser mostrar para a gente. Então, depois eu divulgarei no WhatsApp. Vai ser uma honra. A honra é nossa. Depois eu divulgarei no grupo de WhatsApp qual texto que nós estudaremos na semana que vem. E daqui a 2 semanas, então, leremos uma prosa experimental da Isadora. Maravilha. Vamos esperar a próxima da Dora. Vai ser maravilha mesmo. Com certeza. Já li muita coisa dela. Ela é um absurdo escritora. Né, Sim, Isadora? Um sim. absurdo, né? Das Mas vamos autoras esperar a mais próxima dela. originais. Uma das autoras mais originais da Sim, eu cena. também acho. Fantástico. Nossa. Muito bem. Alguma consideração? Oi, Isadora. Alguma consideração final? Pergunta, comentário, pensamento aleatório? É que eu tô. Teu som tá ruim, Isadora. Imagina, eu tô bem feliz, obrigada. Teu som tá falhando. Tá horrível meu som, Agora melhorou. porque tá chovendo muito aqui, Tá tá chovendo muito. travando. Certo. Interfere na qualidade da conexão. Muito bem. Então, por hoje ficamos por aqui. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Até. Boa noite a todas, Até, todos. gente, boa noite. Obrigado pela leitura. Boa noite.